dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar que a CEGOC disponibiliza a todos os interessados nesta temática. O meu nome é Isabel Souto, tenho comigo hoje para vos falar dos apontamentos sobre a escolha dos convidados nos ajustes diretos, consultas prévias e a fase da preparação da adjudicação, o Dr. José Carlos Coelho e o Dr. Luís Alves. Luís, José Carlos, muito obrigada por estarem cá hoje connosco e vamos dar início a este nosso webinar. Vou passar a palavra ao José Carlos, que vai iniciar com a temática, e depois será a vez do Dr. Luís Alves, que prosseguirá. Muito obrigada a todos por estarem presentes e até já. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado, Isabel. Caros e caras participantes, começo por, em meu nome próprio, naturalmente, e em nome do CEGOC, desejar-vos dar-vos bons dias, desejar-vos uma boa sessão e agradecer a vossa presença ainda aqui online, mas queria fazer esta primeira saudação. Indo à temática propriamente dita, como já perceberam, as temáticas são duas. A primeira sou eu, o orador, a outra será o colega Luís Alves. A minha, como temos ali em slide, a escolha dos convidados nos ajustes diretos e nas consultas prévias. Como nós sabemos, em contratação pública, quando temos que, logo no início, na fase de lançamento e abertura do procedimento, temos que fazer a nossa informação de serviço, a nossa nota de informação, seja aquilo que, da forma como seja apelidada ou a nomenclatura que tenha nas diversas entidades, nós, como é óbvio, para além de preparar essa informação para que o órgão competente, o órgão tenha competência para lançar, para abrir aquele procedimento, temos que unir nessa mesma informação de serviço de vários requisitos. Como sabem, desde logo, a necessidade da contratação, também a cabimentação financeira e económica e precisamente, entre outros requisitos, precisamente a escolha dos convidados. A escolha dos convidados, nós aqui, a nossa temática se circunscreve-se precisamente a ajustes diretos e consultas prévias, e precisamente o que queremos retirar daqui, que seja para vós uma mais-valia, é precisamente o melhor domínio desta temática, que, como sabem, ela, em bom rigor, está centralizada, está congregada no artigo 113 do Código dos Contratos Públicos. Portanto, dando início à matéria propriamente dita, às temáticas que aqui nos trazem, eu, quando falo sobre estes contextos e contextos semelhantes sobre contratação pública, faço-me sempre acompanhar deste excerto de um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, entidade da auditoria, um relatório que, alguns é do início do ano de 2018, mas que me parece que está plenamente atualístico. Há de ser daqui a 10 anos, há de ser daqui a 15 anos, há de ser daqui a 20 anos. Como reparam, este segmento que eu vos traz diz-nos: é, pois, incontestável a relevância da despesa pública associada à contratação pública e inequívoca a importância de que a mesma seja executada de forma eficiente, transparente, legal, regular, tendo como fim último a adequada persecução do interesse público. Até por vezes, em tom de brincadeira ou não, e nestes fóruns costumo dizer que todos nós que trabalhamos com contratação pública devíamos ter isto no nosso ecrã do computador. Precisamente para vermos todos aqueles predicados que ali estão e que eu salientei e frisei a bold, precisamente para que a nossa atuação não se desvie dos mesmos. Reparem, nós sabemos que temos como entidades que, ao fim e ao cabo, auditam e depois punem toda esta atividade, como eu já falei dela, Inspeção-Geral de Finanças, a outro ao Tribunal de Contas. E depois o que é que nós também acabamos por ter? Acabamos por ter, em alguns casos, sabemos que é uma minoria, não é? Portanto, isto não acontece com aquela frequência que nós possamos querer, na panóplia de milhares, centenas de milhares de procedimentos pré-contratuais por esse país fora, em toda a administração. Mas, como todos sabemos e que trabalhamos nisto, temos de ter muito cuidado na nossa atuação, porque quando podemos incorrer ou irresponsabilidade sancionatória ou responsabilidade reintegratória, não é? Portanto, isso está sempre subjacente à nossa atividade enquanto, neste caso, atores em sede de um procedimento pré-contratual. Aqui, voltando um bocadinho atrás, estamos na fase em que vamos escolher o nosso convidado. E quer-se que o princípio da legalidade não seja violado, não é? Ou seja, que de uma forma muito objetiva e rigorosa, nós, enquanto entidade adjudicante, ou sejamos aqueles que estamos a apoiar, a assessorar o órgão competente para o lançamento do procedimento, não violemos, por exemplo,
o tal artigo 113 do Código dos Contratos Públicos, que, como há pouco vos disse, é aqui o cerne do nosso debate, da nossa reflexão de hoje sobre contratação. Portanto, daí a importância de vos trazer este excerto de um relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Muito bem. O artigo 18 do Código dos Contratos Públicos, não é? Diz-nos que, quando estamos em ajuste direto, e desde já temos aqui que incluir também o ajuste direto simplificado, que é o do artigo previsto nos artigos 128 e 129 do Código, portanto, ajuste direto de regime geral ou ajuste direto simplificado, bem como na consulta prévia, o legislador, o Código, oferece-nos, indica-nos patamares até aos quais podemos fazer a adjudicação de propostas, ok? Portanto, e esses patamares, depois, como vamos ver de seguida, entroncam e casam muito bem com a matéria que nós estamos aqui, com a temática que estamos aqui a refletir. Portanto, o artigo 18, desde logo, nos lança esse repto, nos baliza, nos diz em que tipos de procedimentos pré-contratuais nós temos os tais patamares para adjudicarmos propostas. Por isso, nunca é demais recordar, quando estamos em ajuste direto, por e duro, ajuste direto regime geral, portanto, e também para enquadrarmos aqui a temática, e porque nós aqui também vamos falar do ajuste direto de critério material, portanto, critérios materiais, como sabemos, que estão precisamente elencados no Código, dos artigos 24 aos artigos 27, não é objeto direto desta nossa reflexão de hoje, mas como vamos ver, por exemplo, e voltaremos a dizer daqui a mais alguns minutos, como é claro, não vão entrar na lista para os tamponamentos. Já lá chegaremos a isso, já chegaremos a esta nomenclatura, que é uma nomenclatura que nos traz a doutrina, mas que já vamos esclarecer melhor. Portanto, para nos posicionarmos e vermos todo o encadeamento antes de chegarmos ao tal artigo 103 do Código dos Contratos Públicos, temos então que recordar que, quando estamos em ajuste direto, sempre que estejam em causa contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, portanto, temos até o valor até de 20 mil euros. Okay? Aqui só uma pequena chega, se me permitem, pode ser só um dos participantes que pode ter essa dúvida, é mesmo como a lei diz, valor inferior a 20 mil euros, portanto, 19.999,99. Às vezes ainda apanhamos e vemos por aí relatórios de IGF e a censurarem ajustes diretos no valor de 20 mil euros. É só um preciosismo, mas já que estamos a falar deste tipo de procedimento pré-contratual, fica sempre bem chegarmos a esse preciosismo. Quando tratamos de contratos empreitados de obras públicas, esse valor aumenta e é um valor inferior a 30 mil euros, ou seja, de outro modo, 29.999 euros e 99 cêntimos. Este ajuste direto, a par, como é claro, do ajuste direto simplificado, são os únicos procedimentos não concorrenciais, porque, como vamos ver, a consulta prévia, podemos assim dizer, há uma concorrência mitigada, ok? Já veremos a seguir, mas há concorrência porque é convidado mais do que uma entidade. Por vezes, e podem também estar na nossa audiência algum participante, que naturalmente estará com outras versões do código, quando o ajuste direto era sozinho e depois foi desmultiplicado em ajuste direto e consulta prévia, por vezes ainda há uma tentação, e às vezes quando lido com algumas entidades adjudicantes, de me perguntarem assim, José Carlos, mas ajuste direto eu não posso convidar mais do que uma entidade? Não pode. Até não pode porque deve fazer com que o procedimento corra da plataforma eletrónica, embora, como sabem, o artigo 115, número 4 do Código, nos diz que seja o ajuste direto ou a consulta prévia, pode correr fora da plataforma eletrónica, ou seja, por correio eletrónico. Desde já não aconselho, desde nada, mais aqui um parênteses, em que a consulta prévia corra fora da plataforma eletrónica, ou das plataformas eletrónicas que cada entidade trabalha. Há vários fatores, mas um destes já vos digo. Fixam uma data e uma hora para a entrega das propostas, dia X às 18 horas. Se correr por correio eletrónico, aparece um concorrente a dizer que mandou às 17h59, vem lá daqueles meios, que é o Yahoo, é o Yahoo, é o Hotmail, e depois isto não vai nada casar bem, porque a nós chegou às 18h02. Feito este parênteses, aqui, como não há dúvida nenhuma, estamos em ajuste direto de regime geral e convidamos apenas uma entidade. Sem prejuízo de socorrermos, todos também conhecemos, a uma outra figura, essencialmente para aferirmos do preço base, tal figura que, como sabem, não é um procedimento pré-contratual, ele é prévio ao procedimento pré-contratual, é a figura que precisamente está prevista no artigo 35, tracinho A, portanto 35A do Código dos Contratos Públicos, que é a consulta preliminar, pois noutros fóruns poderemos densificar de outra forma.
Agora, aqui uma pequena passagem pelo ajuste direto simplificado, ao qual eu já me tinha há pouco referido, o artigo 128 do Código, e aqui vejam a diferença, valor igual ou inferior a 5.000 euros, precisamente para contraste da aquisição ou alocação de bens móveis e da aquisição de serviços. Portanto, aqui, como é óbvio, podemos ter uma adjudicação no valor de 5.000 euros. Já agora, essencialmente para aqueles participantes que estão agora a tomar ou estão a iniciar-se nestas lides da contratação pública, todos estes valores que estamos a falar é sem IVA, ok? Sem IVA. No caso da empreitada de obras públicas, e estamos aqui, não esquecer, em sede do ajuste simplificado, no artigo 128, vai até 10.000 euros, inclusive, valor igual ou inferior. Quando falo de ajuste simplificado, nós estamos aqui para falar do 113, mas temos que traçar este caminho. Mas quando falo de ajuste simplificado, não posso também fazer, ou deixar aqui a minha reserva, que é neste caso está aqui no nosso diapositivo, que é que nós não nos devemos entusiasmar muito com o artigo 128, neste caso o ajuste simplificado. Muito porquê? Porque, por exemplo, o artigo 128 nos diz que, diretamente sobre uma fatura ou um documento equivalente. O artigo não nos diz, que, como é claro, nós vamos buscar isso em legislação, em diplomas legais da despesa pública, de contabilística ou financeiros, tem que haver a prévia cabimentação. Não podemos ter aquela tentação de preciso de um portátil, vou já ali à loja de frente e vejo que é um bom preço, entreguem cá o portátil e tragam a fatura. Não, eu, que estou a trabalhar com contratação pública, tenho que ter o prévio cuidado de, efetivamente, perceber se há prévia cabimentação. Ou seja, perceber se na rúbrica que vou utilizar ela está dotada ou não. Muito cuidado com isso, por mais que nós pensemos que pode não acontecer, mas se formos a relatórios da IGF e mesmo a sentenças do Tribunal de Contas, vem censurado, vem punido esta situação de ajustes diretos simplificados, por falta de cabimentação prévia. Chegamos à consulta prévia. Portanto, os valores aumentam, quando estamos em sede de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, valor inferior até 75.000 euros, ou seja, 74.999 euros e 99 cêntimos. Nos contratos de empreitadas de obras públicas, valor inferior a 150.000 euros, isto é, 149.999 euros e 99 cêntimos. Aquela imposição legal de pelo menos tem que ser convidadas pelo menos 3 entidades à sua escolha. Aquilo que eu alerto, portanto, todos os participantes nas diversas entidades adjudicantes onde trabalham, é também sempre perceberem se na vossa entidade adjudicante há alguma norma de controle interno, porque eu conheço algumas, tanto na administração local como na administração central, que, por exemplo, norma de controle interno direcionada para a contratação pública determina que, mesmo em consulta prévia, temos que ir para além do que o legislador dispõe, ou seja, por exemplo, a norma de controle interno diz-nos que temos que convidar pelo menos 5 ou 6 entidades, ok? Mas atenção, isso é num panorama de norma de controle interno, que a lei diz, é o que temos aqui, tem que ser convidadas pelo menos 3 entidades à escolha da entidade adjudicante. Portanto, agora é que nós vamos ver, antes de lá chegarmos mesmo ao 113 propriamente dito, trago-vos aqui uma orientação técnica que é a 1/2018 do INPIC, do Instituto de Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. Aquele que todos nós, aquele instituto, aquela organização, aquela entidade, todos nós muitas das vezes nos socorremos, eles com muita frequência emitem orientações técnicas, nomeadamente quando há alterações ao código, mas não só. Vê-se também, e eu, na minha perspectiva, enquanto formador, enquanto jurista, vejo com muito agrado, por vezes a própria orientação técnica que deram há 3 anos, determinada matéria, é revista, em razão da doutrina, em razão da jurisprudência de tribunais superiores. Portanto, por vezes, essa mesma orientação acaba por mudar um pouco no que seja o sentido jurídico da mesma. Mas já em 2018, e em relação à consulta prévia, dizia o INPIC, de modo a que a consulta prévia se traduza em efetiva concorrência, lá está, a tal concorrência mitigada, como é óbvio, mitigada porque há aqueles operadores económicos, aquelas entidades que nós convidamos, não devem ser convidadas, no mesmo procedimento, várias entidades que estejam interligadas entre si, designadamente pelo facto dos sócios ou acionistas serem os mesmos. Portanto, estão desde já aqui a proteger a concorrência, a proteger o princípio da concorrência, que, como sabem, desde logo tem acolhimento legal nos tratados da União Europeia. Portanto, esta subtemática que estamos agora a falar abordarei no final desta minha exposição, quando chegarmos ao artigo 113, número 6 do Código. Agora sim, estamos aqui nos tamponamentos. Portanto, tamponamentos, já vi apelidar isto também de outra forma, mas por acaso a doutrina assim apelida, portanto é quando a entidade não pode ser convidada. Está tamponada
Está repleta de quê? Está repleta de adjudicações, seja por ajuste direto ou seja por consulta prévia, não é? Portanto, aqui, alguns de vós naturalmente já ouviram falar nesta nomenclatura, que, como digo, não é legal, mas é que nós no dia-a-dia, a parte de nós que trabalhamos na contratação pública, acabamos por utilizar, e então nós onde é que nos posicionamos? Para então ver, em razão do artigo 113, número 2, quais são as entidades que estão tamponadas. Dita de outro modo, quais são as entidades, por via do 113, número 2, eu, entidade adjudicante, não posso, não devo mesmo, é imperativo, não devo convidar, sob pena de quê? De ter aqui a IGF ou o Tribunal de Contas e aplicarmos aquelas coisas que falámos logo no início da minha exposição, a responsabilidade sancionatória e a responsabilidade reintegratória. Assim sendo, diz-nos o artigo 113, número 2 do Código, que não podem ser convidados a apresentar propostas entidades às quais a entidade adjudicante já tenha adjudicado um ano económico em curso e nos 2 anos económicos anteriores, na sequência de consulta prévia ou ajuste direto, adotados nos termos do disposto das alíneas C e D do artigo 19 e nas alíneas C e D do número 1 do artigo 20, consoante o caso, propostas para a celebração de contratos cujo preço contratual acumulado seja igual ou superior aos limites referidos naquelas alíneas. Muito bem. Só da leitura desta parte da lei, não é? Ou deste dispositivo legal, nós retiramos logo 2 coisas. E que, por acaso, como já têm também aí o diapositivo para lerem, para visionar, é precisamente o que estão nos 2 pontos seguintes dos diapositivos. Quando temos ali uma nomenclatura consoante o caso, portanto, é para não juntarmos as listas. Ou seja, há uma lista para ajustes diretos e há uma lista para consulta prévia. Ok? Já agora, e dizendo, e também porque muitos de nós, que estamos agora aqui nesta reflexão, que trabalhamos com contratação pública, como é claro, há sempre 2 grandes preocupações. Há esta dos tamponamentos e há o fracionamento de despesa, que não é o objeto hoje das nossas reflexões. Mas para fazermos aqui um paralelismo, portanto, nós quando estamos a trabalhar em tamponamentos, onde é que temos o foco? Temos o foco na entidade a convidar, no operador económico, na entidade que nós vamos convidar. Quando estamos em fracionamento, como sabem, temos o foco no objeto do contrato. Pronto, mas isso são matérias de outra índole, mas já agora só para vermos onde é que o nosso foco está, na matéria que estamos agora aqui a refletir. Está na entidade a convidar. Já vimos lista separada, por ajustes diretos e para consultas prévias, e pese embora o legislador, neste 113, número 2, não nos colocou na letra da lei o tal artigo 128, que vimos há pouco, o artigo do ajuste direto simplificado, como é claro, entra nos ajustes diretos. Porque quando nós falamos em ajuste direto, é o ajuste direto de regime geral, é quase como que esse seja o pai, que depois tem 2 filhos. Um filho muito especial, que é o ajuste direto de critério material. Também será objeto de todas formas, mas que não é aqui, e esse não entra na nossa lista de tamponamentos. Mas esse, como sabem, é muito especialíssimo, tem uns critérios materiais, essencialmente do artigo 24 ao artigo 27, como disse há pouco, e é aquele filho especialíssimo. Pois há aquele filho, se quiser um bocadinho mais modestozinho, que é o ajuste simplificado, mas não é assim tão modestozinho, que aquilo acumula. E não podemos estar sempre a pôr o nosso dedo na tecla do ajuste simplificado. Temos que o fazer com cuidado, e temos que olhar essencialmente e também para este 113, número 2. Mas pronto, já sabemos, não há qualquer dúvida, na doutrina, na jurisprudência, que são 2 listas separadas, uma para ajuste direto e outra para consulta prévia, e que dentro da lista de ajuste direto temos também contabilizar os ajustes diretos simplificados. E depois é que diz o legislador. Eu estou em 2025, estou lá sentado no meu posto de trabalho e pretendo fazer uma aquisição no meio, por exemplo, ajuste direto. E é a entidade X, aquela que eu sei, tem um bom preço de mercado, tem um bom serviço de pós-venda em razão do bem, todos aqueles requisitos também que eu vou ter que pôr na minha informação de serviço para abrir, para lançar o procedimento. Eu sento e tenho que ir ver. Então, quanto é que já adjudiquei a esta entidade por ajuste direto em 2025? Quanto é que adjudiquei em 24? Quanto adjudiquei em 2023? E tenho que ver se o somatório deste acumulado todo, não é superior ao tal limite, aos 19.999,99 euros. Certo? Portanto, é este raciocínio que eu tenho que fazer. Okay? Desde já, e também aqui, como nós estamos a falar de 2 listas diversas, 2 listas distintas, uma para ajustes diretos e outra para consulta prévia, às vezes também, o que aqui é bom também esclarecermos, é que quando eu tenho uma entidade
tamponada a ajuste direto, ela está tamponada ao ajuste direto, se é aquela tal entidade, repito, tem um bom preço, tem um bom serviço de pós-venda e outras características que neste caso, são uma mais-valia para o interesse público, para a prossecução do interesse público, essencialmente a prossecução do interesse público financeiro, eu então acabo por poder convidar essa entidade em sede de uma consulta prévia. Porque, como sabemos, há pouco vimos os limites, não é? Por exemplo, a aquisição de um bem, vimos que há até 20 mil e ajuste direto 75 mil em consulta prévia. Mas eu posso abrir e lançar uma consulta prévia com um preço base de 12.500 euros. E então vou incluir na minha lista de convidados aquela entidade que está tamponada a ajuste direto. Ok? Portanto, uma coisa não impede a outra. Passando aqui a um pequeno exemplo, dois pequenos exemplos práticos, eu trago-vos aqui uma aquisição de bens, não é? E ambas são por ajuste direto. Eu, em 2023, adjudiquei 19 mil euros àquela entidade, à entidade X. Em 2024, adjudiquei 7.500 e em 2025 estou sentado no meu posto de trabalho e tenho que perceber se aquela entidade está ou não está tamponada. É só fazer as contas e temos o somatório de 26.500 euros, portanto superior aos tais 19.999 euros e 99 cêntimos. Está tamponada. Não a posso convidar por ajuste direto. Entroncando notícia a pouco, eventualmente convidá-la em sede de uma consulta prévia. O exemplo de baixo, temos então uma adjudicação em 2022 por ajuste direto àquela entidade na aquisição daquele bem, 8 mil euros. Depois temos no procedimento de 24, 11 mil euros. Tenho acumulado de 19 mil euros. Agora aqui, às vezes, coloca-me essa questão. Então, mas o procedimento de 2025 são só mais 999,99 cêntimos? Não. Só tenho que ver se está tamponado. Se não está tamponado, o meu procedimento por ajuste direto, no caso aqui do nosso segundo exemplo, aquele que está destamponado, pode ir até 19.999 euros e 99 cêntimos. Ok? Temos de seguida a consulta prévia, temos aqui também um exemplo prático, só ilustrativo, mas com os outros valores. A dinâmica é a mesma. No primeiro exemplo, eu tenho 60 mil euros em 2023, 35 mil euros em 2024, tenho 95 mil euros, superior a 74.999,99, está tamponado. Em baixo, 30 mil euros em 2023, 42 mil euros em 2024, portanto, inferior a 74.999,99 euros, destamponado, sendo que essa consulta prévia pode ir até 74.999,99. Continuando. Passamos agora aqui para o artigo 113, mas não sei antes, e se me permitem, quando estamos a falar ainda do 113, número 2, também não esquecer que a doutrina e a jurisprudência são unânimes, não há qualquer dúvida. Se a mesma entidade, no seu objeto social, nos códigos de atividade, puder prestar serviços e puder, neste caso, executar empreitadas, deveremos de fazer também listas diferentes, ok? Não misturar a aquisição de bens e serviços com empreitadas de obras públicas. Essa é outra nuance que existe aqui no 113, número 2. Quando vamos aqui, o que é que o 103, número 3, o que é que o legislador nos vem ajudar? Vem-nos dizer assim, então, neste caso, a entidade adjudicante é o Estado, chamemos no Estado Central, ou regiões autónomas, isto no primeiro caso, e no outro quando são municípios, ou seja, e neste caso estamos a falar de câmaras municipais, sendo certo que quando o legislador coloca aqui, quando seja um município, é óbvio que isto é um tipo de autarquia local, que nós também sabemos que há um tipo de autarquia local, que é a junta de freguesia. Portanto, também entra aqui neste item do nosso dispositivo legal. No primeiro, diz-nos que apenas são tidos em conta os contratos celebrados no âmbito do mesmo gabinete governamental, serviço central ou serviço periférico de cada ministério, ou secretaria regional, respectivamente. Baliza, segmenta, e é dentro dessas entidades. Mas lá está, há umas maior que outras, em razão do território que estão a gerir, em razão até do caudal de contratação pública que têm. Naturalmente, estes tamponamentos e estes impedimentos são mais ou difíceis de controlar, consoante a entidade, a pessoa que ativa direito público, a entidade adjudicante, tem maior ou menor dimensão. Quando estamos nos municípios,
o legislador teve a necessidade, e bem, a meu ver, de também de excluir, por exemplo, numa Câmara Municipal, tem uma lista, mas depois o Serviço Municipalizado tem outro. Por exemplo, o SEMAS, o Serviço Municipalizado de Água e Saneamento, terá outra lista. Dentro dos municípios, que nós sabemos que são 308, e alguns com maior e menor dimensão, em relação também do território, no número de eleitores, por aí fora, por vezes em municípios de maior dimensão, e eu por acaso já vi uma vez uma pequena nota jurídica, mas naturalmente o colega não devia estar com a atenção necessária naquele, quando escreveu essa nota, se calhar devia estar com mais trabalho, seja o que for, em que dizia que num município, numa Câmara Municipal, esta lista poderia ser por direções municipais ou por departamentos. Mas não, é mesmo pela entidade, pela Câmara Municipal. Mas claro, em razão de ser maior ou menor essa mesma Câmara Municipal, mais fácil ou menos fácil será o controle deste nosso impedimento do 113 número 2. Depois, o legislador acaba por, no 113 número 4, colocar na lei uma exceção ao tamponamento do 113 número 2. E diz-nos: o tamponamento não se aplica aos procedimentos de ajuste direto para a formação de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços de uso corrente, promovidos por autarquias locais, lá está, Câmara Municipal, Junta de Freguesia, sempre que cumulativamente. Portanto, aqui não temos dúvida qualquer, por vezes o legislador aí às vezes peca e nós depois é o intérprete que tem que perceber se é cumulativo, se não é. Aqui não há qualquer dúvida, é mesmo cumulativo, e então temos a entidade convidada, e aqui posicionemos, estamos a falar de autarquias locais, ok? A entidade convidada, seja uma pessoa singular ou uma micro ou pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei, com sede e atividade efetiva no território do concelho em que se localiza a entidade adjudicante, e a entidade adjudicante demonstra fundamentadamente que neste território a entidade convidada é a única fornecedora do tipo de bens ou serviços a alocar ou adquirir. O que é que nós, atores de contratação pública, agentes de contratação pública, o que é que temos que ter cuidado numa informação de serviço e que vai lançar um procedimento e que vai optar por esta exceção ao 113 número 2, que está aqui no 113 número 4, é mesmo fundamentarmos de forma precisa e concisa que se encontram cumulativamente preenchidos estes dois requisitos. Ou seja, nós, como é claro, não podemos dizer que, olha, vamos convidar este operador económico, porque efetivamente é o abrigo do 103 número 4, porque preenche aqueles requisitos cumulativos. Não, nós vamos ter que dizer que se trata de uma daquelas entidades, tem a atividade efetiva no território do concelho, não é? E que também é a única fornecedora de tipo de bens ou serviços a alocar ou adquirir naquele território. Agora, aquilo que eu vos digo, também às vezes, porventura, também terem acesso a esse tipo de informação, a doutrina aqui, já quando é esta questão aqui, efetiva no território do concelho, e quando temos, por exemplo, uma consulta prévia que já vimos, que neste caso, temos uma concorrência mitigada, pode a concorrência ser posta em causa. Portanto, mas isto já são outros tipos de reflexões. O legislador, temos cobertura legal, é o que a lei diz, mas em termos doutrinários, em termos de pensamento de contratação pública, já cada vez mais se vai vendo, já é posto em crise este tipo de fecho de concorrência, de restrição à concorrência em razão da territorialidade. Depois, claro, vem os outros argumentos, se calhar até mais políticos, que é a questão da economia do concelho, por exemplo, não é? Ser dinamizado. Mas aqui são questões que extravasam um pouco o domínio estritamente legal. O que nós temos que reter, e que foi o que eu disse há pouco, é que se tivermos esta exceção, temos que fundamentá-la. Temos que preencher todos estes requisitos. Portanto, nós, ao fim e ao cabo, temos dois requisitos, que estão ali na linha A e na linha B do meu diapositivo, e depois eles também estão por segmentos. Todos os segmentos desses requisitos, nós temos que os precisar, os observar, os preencher na tal nossa informação de serviço, de lançamento ou de abertura do nosso procedimento. Agora, chegados ao artigo 113, número 5, também faz ponto com o 114, número 2, diz-nos o legislador que não podem ser convidadas a apresentar propostas entidades que tenham executado obras, fornecido bens móveis ou prestado serviço à entidade adjudicante a título gratuito, no ano económico em curso ou nos 2 anos económicos anteriores, exceto se o tiverem feito ao abrigo do Estatuto do Mecenato.
Depois nós podemos consultar a lei por acaso é uma lei como vem o decreto-lei de 1999, não foi alvo ainda de nenhuma alteração, temos lá um mecenato social, um mecenato educativo, vários tipos de mecenatos que aí sim entram na exceção, mas vamos aqui focar a nossa atenção na primeira parte deste dispositivo legal. Ou seja, quando nós, entidade adjudicante, aceitámos a título gratuito, fosse executada uma obra, que nos fosse fornecido um bem móvel ou prestado serviços a título gratuito, ficamos com mais um impedimento de convidar essas entidades que tenha acontecido no ano económico em curso ou nos 2 anos económicos anteriores. Essa mesma doação. Da prática que eu tenho nas entidades adjudicantes onde já trabalhei, ou que às vezes colaboro, por exemplo, no setor da informática, aquisição de plataformas, aquisição de apps, esse mercado, muitas das vezes, facilita a entidade adjudicante. Olha, durante 6 meses, um ano não paga. Bem, mas se nós aceitarmos, depois não podemos convidar essa entidade adjudicante. Aqui, o que é que está subjacente, ou qual é a ratio do legislador? O que é que o legislador pensou e o que é que pensou aqui proteger com esta disposição legal? Precisamente também a concorrência. Ou seja, porque a entidade que nos ofereceu aquele bem ou aquele serviço durante 6 meses, um ano, naturalmente, quando depois contratualizar connosco, faz incrementar, não quero dizer que seja sempre assim, mas pelo menos há a possibilidade de nos incrementar a componente económica daquela parte que, alegadamente, foi gratuita. Não estou a dizer que em todas as situações será assim, mas como abstratamente, isso efetivamente pode acontecer, muito bem, o legislador criou aqui este impedimento nesta disposição legal. Depois, passamos então para o 113, número 6, sempre ali com uma correlação com o artigo 114, número 2, está relacionado já com a consulta prévia propriamente dita. E o que é que nós retiramos? Não podem ser convidadas a apresentar propostas entidades especialmente relacionadas com as tamponadas, considerando-se como tais, nomeadamente as entidades que partilhem, ainda que apenas parcialmente, representantes legais ou sócios, ou as sociedades que se encontrem em relação de simples participação recíproca, de domínio ou de grupo. Portanto, nós aqui, como é claro, e percebemos qual é mais uma vez o espírito do legislador, é que hoje em dia, não, já há uns anos, para nós constituirmos uma sociedade, carregamos quase no Enter, lá numa plataforma, lá do Simplex, do Simplix, e nós carregamos e temos uma sociedade. Então pronto, estava tamponada a minha, que é o José Carlos Coelho Unipessoal Limitada, e que não tenho, mas vamos supor que era, e entretanto está tamponada, e eu faço ali com o meu amigo Luís, pomos venda de material X, José Carlos Coelho e Luís Alves, e eu sou sócio-gerente. Não posso ser convidado, não é? Mas claro que isso, como o legislador, começou a perceber-se essas situações, e bem, veio aqui criar mais um impedimento. Aqui, como é claro, e que também para que não tenhamos dúvidas, o ónus de controlar isto recai sobre a entidade. Eu sei que não é fácil, e eu sei que essa tarefa torna-se efetivamente mais difícil, como eu também há pouco dizia, quanto a entidade adjudicante é uma organização maior, com mais caudal de contratação pública. Imagine uma Câmara Municipal já de média expressão, de alta expressão, é a Câmara toda, portanto, isto tem que ser controlado efetivamente com bases de dados internas, com plataformas internas, e depois qual é o documento-chave aqui? Certidão do registro comercial dos nossos convidados. E também, como também não temos dúvidas, que essa checagem, essa triagem tem que ser feita antes de convidarmos, passo o pleonasmo, os convidados, não é? Portanto, tem que ser feita essa checagem, para percebermos se de facto estamos aqui no impedimento do 113, número 6 do Código dos Contratos Públicos. Eu aqui deixamos um link que eu costumo utilizar no Ministério da Justiça, que é para os atos societários, é aquele que eu por vezes acabo por me socorrer, mas com uma nuance, que o link é gratuito e que não estão feitos, as atualizações dos atos societários não são feitas ao minuto. Portanto, tudo isto tem que ser feito com tempo. Eu, se calhar, ou quem trabalha comigo, anda mais do que um dia atrás, entre aspas, daquela sociedade, até perceber que nesse link, de facto, não houve nenhuma alteração nos últimos dias, não é? Portanto, mas é só aqui uma pequena nuance que eu vos deixo, embora ao rigor dos rigores, é a certidão do registro comercial, como é óbvio, atualizada. Dá-nos algum trabalho.
mas é tempo ganho, porque nós vimos, e não quero mais continuar a relembrar, as tais responsabilidades sancionatórias, a responsabilidade reintegratória, não é? E nós não só temos que protegermos a nós próprios, enquanto agentes, atores de contratação pública, como a nossa entidade adjudicante, de não sermos alvos, de não sermos condenados, de não nos ser aplicado esse tipo de sanções, esse tipo de responsabilidades. Portanto, não é tempo perdido, é tempo ganho de fazermos esta checagem de uma forma a filtrarmos bem as entidades convidadas. Depois, o que é que nós temos também? Ainda estamos no 113, número 6, e temos aqui um slide que ali dizíamos mesmo ver neste caso o impedimento do 113, número 6, numa entidade que é convidada em ajuste direto. Mas na consulta prévia, logo aí, este impedimento, este requisito legal, este imperativo legal, se observa logo naquelas 3 entidades, no mínimo, que nós convidamos. E percebemos porquê. Vou dar o mesmo exemplo. Convido 3 entidades, uma é José Carlos Coelho Unipessoal Limitado, a outra é o José Carlos Coelho, que é sócio com o Luís, e a outra é o José Carlos Coelho, que é sócio também com a Maria. Portanto, e são as 3 convidadas. O estranho que pareça ou não, era isto que acontecia. E se calhar até com alguma frequência, anteriormente ao legislador, na lei, prever este impedimento. Portanto, era precisamente isso que acontecia, quer-se que agora não aconteça. O ónus, como eu disse, deste controle, desta checagem, é da entidade, cai sobre a entidade adjudicante. Eu sei que algumas entidades adjudicantes criaram uma declaração. Eu não lhe quero chamar modelo, porque modelos, nos termos da lei, são aqueles que estão em anexo ao Código dos Contratos Públicos, e pelo menos por enquanto ainda não temos esse tipo de modelo, mas essas tais declarações que algumas entidades adjudicantes criaram passaram o ónus para os convidados. E o convidado diz assim: não tenho nenhuma relação de participação recíproca, domínio de grupo com outras entidades. O sócio-gerente não é sócio-gerente em mais nenhuma outra sociedade comercial. Meus caros, minhas caras, o que vos devo informar é que isto, e para efeitos legais, vale 0, porque somos nós, depois nós formos alvo das tais responsabilidades, não podemos dizer, agora tenho aqui a declaração do convidado, e que é o convidado esse, depois por acaso até foi a entidade adjudicatária, não é? Portanto, não. É isso com muito rigor vos digo que não será o melhor caminho. Portanto, seja em doutrina, seja em jurisprudência, o enfoque o ónus é da entidade adjudicante. Leva-nos algumas horas a fazer toda esta checagem, mas, como digo, não é tempo perdido, é tempo ganho para evitar precisamente ou sermos alvo desse tipo de responsabilidade. Vejo que o meu tempo está quase a terminar, só em jeito de síntese, então espartilharmos aqui o artigo 113, portanto vimos os tamponamentos do artigo 113, número 2, demos aqui os exemplos práticos, vimos como é que deveríamos fazer esse cálculo, vimos que há 2 listas separadas, ajustes diretos e consultas prévias, e vimos que nos ajustes diretos entra o ajuste direto simplificado. Depois entramos ao 113, número 4, que nos baliza em termos de cada entidade como é que deve ser contabilizado, até com critérios territoriais, e depois viemos aqui para o artigo 113, número 6, com mais este impedimento. Portanto, eu tendo agora aqui a chegar ao fim da minha apresentação, mais uma vez agradecer a vossa atenção, a vossa presença. Agora vou-me retirar, vou passar a palavra ao colega Luís Alves, e cá estarei, com todo o gosto, para naturalmente responder às vossas pertinentes questões na terceira parte deste nosso webinar. Então, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. José Carlos Coelho, por esta apresentação, creio que foi muito esclarecedora. O que me traz aqui realmente é a fase da preparação da adjudicação. Vivemos tempos interessantes de revisão dos principais códigos e, por isso, hoje também faremos um ou outro apontamento sobre possíveis alterações, melhorias, ou, pelo contrário, talvez o que não deva de ser mudado. Quando falamos de Código dos Contratos Públicos, na verdade,
Para este efeito, estamos a pensar como um código de procedimentos administrativos. Tratam-se de procedimentos administrativos de formação de contratos. Esta questão da atividade contratual da administração pública ser uma atividade procedimentalizada é um paradigma que já começou há umas décadas. O dever, quando falamos de procedimentos administrativos, os administrativistas, desde logo, pensam no conceito legal que está atualmente no Código de Procedimento Administrativo de 2015. Já constava também no Código de Procedimento Administrativo de 1991, que foi o primeiro que verteu em direito positivo uma definição de procedimento administrativo. A noção de 2015 teve pouquíssimas alterações, mantém como a dita sucessão ordenada de atos e formalidades para a formação, manifestação e execução da vontade de um órgão da administração. Na verdade, toda a atividade procedimentalizada não deixa de ser uma sucessão de atos pré-determinados na própria lei. Depois, estão refletidos no próprio Código de Procedimento Administrativo, poderão dizer respeito à formação da própria decisão final ou de uma decisão procedimental ou interlocutória, poderão ser relativos à própria elaboração da decisão ou à sua execução. A questão da atividade procedimentalizada na área dos contratos administrativos, como à data se designavam, já o Código do Procedimento Administrativo de 91 determinava que, na ausência de lei especial, seria aplicável à formação dos contratos administrativos as disposições do próprio CPA relativas ao procedimento administrativo. Isso já impunha que, independentemente da natureza do tipo de contrato administrativo, ele ficava sempre submetido a trâmites. Não ficava ao dispor da administração celebrar um ato de contrato. Isto é, não bastaria uma tomada de decisão para se poder celebrar um contrato administrativo. O Código de Administrativo de 2015 melhorou, esclareceu, e agora, embora tenha reduzido em muito a secção que anteriormente regulava os contratos administrativos, penso eu que continua no bom caminho. Porquê? Não obstante os contratos mais relevantes a celebrar pela administração pública estejam regidos pelo Código dos Contratos Públicos, refere agora claramente que se aplica à formação dos contratos administrativos que não sejam bafejados pela sorte de serem regulados em lei especial, que se aplica o procedimento administrativo. O procedimento administrativo, agora, no CPA, está regulamentado nos artigos 53 e seguintes relativos à tramitação comum de todos os procedimentos administrativos. Isto porque, na verdade, o nosso atual Código do Procedimento Administrativo melhor seria designado, como ocorre em alguns países da América Latina, de Código dos Procedimentos Administrativos. Mas a designação para esta pequena exposição de hoje, a fase da preparação, da adjudicação, e necessariamente temos que abordar aqui a matéria do que se
entende pela fase de um procedimento. Já observámos que um procedimento é sempre uma sucessão ordenada de atos e formalidades pré-determinadas na lei para produzir um determinado resultado. Ora, todos os procedimentos são constituídos por fases, ainda que pode ocorrer, no decurso de um procedimento, se decorra apenas uma delas. Mas a regra é que todos os procedimentos são constituídos por fases de diferentes naturezas. E por isso eu aqui vos refiro que uma fase é sempre uma etapa sequencial, em que os atos e as formalidades a praticar estão previamente fixadas em lei ou regulamento, visam sempre uma determinada finalidade e encontra a regulação do seu início e do seu fim, com os respectivos prazos. Agora, entrando aqui um pouco nesta questão do faseamento. O Código dos Contratos Públicos, e isto para aqueles que apenas têm um maior domínio do Código do Processo Administrativo, a primeira vez que se dão ao cuidado de ler o Código dos Contratos Públicos é com alguma estranheza que o fazem. Desde logo pela própria terminologia utilizada pelo legislador, quer pela própria organização dos vários atos e formalidades e, por último, também pelo tipo de atos e formalidades que são praticados. O Código dos Contratos Públicos apresenta uma tramitação procedimental que eu diria atípica, distinguindo-se claramente do que nós entendemos que seja um procedimento administrativo comum. Perante o Código de Procedimento Administrativo de 2015, português, e embora se possa estruturar as fases do CPA de modo diverso, ainda bebendo a doutrina do saudoso professor Freitas do Amaral, creio que o CPA 2015 ainda reflete este faseamento, em que dividimos pela fase da iniciativa, a fase de instrução, da audiência dos interessados, da decisão. Aqui altero um pouco essa doutrina e incluo dentro da própria fase da decisão duas subfases, a da preparação da decisão e a da tomada da decisão propriamente dita, e por último a fase integrativa ou conduta. Em regra, todos os procedimentos administrativos formais, vamos chamar assim, já voltaremos adiante a este conceito, podem-se dividir por estas diferentes fases. Todos os procedimentos iniciam-se com o ato propulsor, o ato que determina a abertura do próprio procedimento. É na fase da iniciativa que os sujeitos procedimentais praticam os atos, vamos dizer, de arranque do próprio procedimento. Também é nesta fase que, nos procedimentos de iniciativa particular, e mesmo nos de iniciativa oficiosa, que conta da administração pública, que devem ser corrigidos os atos que padeçam de alguma irregularidade, para que assim possa prosseguir em bom curso o procedimento. A fase da instrução é uma fase, na prática, de carregamento de provas e de solicitação de elementos necessários. Aqui já não há apreciação do próprio requerimento ou do ato de abertura do procedimento, mas sim à própria tomada da decisão final do procedimento. A fase da audiência dos interessados, a administração já tomou uma primeira posição sobre o objeto do procedimento, vai comunicar a mesma aos interessados para que os mesmos possam alterar o sentido provável da decisão final ou trazer outros elementos necessários para uma decisão que melhor acautele os seus interesses. Na fase da decisão, nós temos a preparação da decisão em que é necessário, recolhidos todos os elementos de prova necessários
à própria decisão, é elaborado um documento que, em regra, é designado de proposta de decisão ou relatório, que vai permitir que o órgão decisor possa tomar a sua decisão e a mesma assumirá a forma prevista na própria lei. A fase integrativa ou complementar visa, na verdade, a notificação e a prática de outros atos necessários, como sejam os atos de publicidade. Aqui devemos dar uma pequena nota sobre todos os procedimentos administrativos têm sujeitos procedimentais, em regra públicos e privados, sendo certo que o CPA de 2015 regula os vários intervenientes públicos e destaca que todo o procedimento, em regra, é sempre conduzido por o que designa o responsável da direção do procedimento. Esta figura, que foi dotada de outros ordenamentos jurídico-administrativos, visa, na verdade, que, sendo o órgão competente para a tomada da decisão final, aquele que é competente também para a prática de qualquer ato, nestas diversas fases do procedimento, a intenção do legislador do CPA é que haja uma delegação em outro titular, que poderá também ser um trabalhador, para que os poderes instrutórios e os poderes decisórios não sejam praticados pelo mesmo sujeito de procedimento. Isso, claramente, é uma intenção que, no caso dos procedimentos do Código dos Contratos Públicos, é assegurado em parte. As fases do procedimento adjudicatório, e aqui caracterizamos o procedimento de acordo com a sua decisão final, a adjudicação. Recordamos que os requerimentos a apresentar pelos particulares designados no CCP, no Código dos Contratos Públicos, como propostas, não fazem alterar a natureza própria do procedimento. O Dr. José Carlos Coelho referiu, e muito bem, no caso dos ajustes diretos, temos uma proposta. No caso das consultas prévias, tendencialmente teremos 3. Nos procedimentos abertos, como nos concursos públicos, poderemos ter 10 ou mais. O facto de se tratar de uma proposta ou de 10 não altera a natureza da designação do próprio procedimento adjudicatório. Quer o ajuste direto, quer o concurso público, continuam a ser procedimentos de formação de contratos. Eu aqui apresento uma pequena diferença quanto ao tratamento do que sejam as fases do procedimento adjudicatório. Porquê? Se observarmos o Código do Procedimento Administrativo de 2015, nós observamos que o Código apresenta-nos uma tramitação ritualística. Quem conhece bem o Código de Procedimento Administrativo está sempre descansado. Sabemos as diferentes fases, sabemos os deveres e obrigações dos diferentes sujeitos procedimentais, cada uma das fases. Sabemos que a sua ordenação é uma ordenação que caminha para um lugar em que não se repete a prática de atos ou formalidades anteriores. E, portanto, aqui, no procedimento adjudicatório, eu refiro que as fases poderão ser multidimensionais, porque poderão ter mais do que uma finalidade. E provoco aqui um bocadinho dizendo que são semicirculares, porque, como vamos ver adiante,
por vezes, retornamos a fases anteriores ou assistimos à prática de formalidades em fases onde isso já não deveria de ocorrer. Por isso, os procedimentos de formação dos contratos administrativos vistos por um procedimentalista apresentam, neste caso, particularidades muito próprias. E aqui realmente é onde nós poderemos nos dedicar ao tempo. Creio que todos vós terão perto de si um Código dos Contratos Públicos. E o que é que resulta do nosso querido Código dos Contratos Públicos? Desde logo, há claras diferenças de nomenclatura. Bem, podemos encontrar expressões como fase de iniciativa ou fase de instrução, porque o Código não as utiliza. A audiência dos interessados, por exemplo, o Código utiliza a expressão audiência prévia. Bom, na primeira parte desta exposição, nós observamos que demos atenção aos procedimentos fechados. Fechados porque só pode participar os operadores económicos convidados para o efeito. Portanto, na verdade, são procedimentos fechados e não abertos, em que qualquer interessado que cumpra com os requisitos previstos nas peças do procedimento podem apresentar propostas. Ora, estas tarefas nas diversas fases, o legislador, mais uma vez, mudando a nomenclatura dos sujeitos procedimentais, como sabemos, utiliza a designação de júri do procedimento. Esta expressão de júri, como sabemos, já é muito antiga no nosso ordenamento jurídico ou administrativo, e quando nós pensamos em júri, pensamos sempre em um órgão cujos titulares são designados para um determinado procedimento. A sua atuação tem uma duração limitada no tempo e que auferem de alguma autonomia. Recordo-vos que, como referimos há pouco, é o próprio legislador, no seu Código dos Procedimentos Administrativos, o nosso CPA, pretende claramente que o órgão decisor o titular do órgão decisor seja distinto do titular dos poderes instrutórios. Indo no mesmo sentido, podemos claramente referir que o nosso júri do procedimento, embora não designado por órgão responsável pela direção do procedimento, em parte exerce os mesmos poderes instrutórios. Iremos ver adiante que, atualmente, e cada vez mais, se repararem, vão sendo acrescentados novos órgãos na administração pública portuguesa para atuar em campos e domínios específicos. No Código dos Contratos Públicos, nós encontramos o órgão competente para a decisão de contratar e o júri. Quais são as tarefas do júri e do órgão competente para a decisão de contratar nestas diversas fases? Sabemos que o júri é obrigatório em todos os procedimentos abertos e, desde 2017, o Decreto-Lei 111-B/2017, o legislador veio claramente abrir a porta a que, em outros procedimentos, neste caso fechados, o júri e a sua designação deixe de ser obrigatório. Ora, uma das questões que pode ser levantada, neste caso, é se, na ausência do júri do procedimento, quem atua?
e, desde logo, a sua própria designação. O que é que acontece? O legislador aqui foi um pouco avaro e diz que os outros procedimentos serão conduzidos pelos serviços da entidade adjudicante. Ora, como nós sabemos, os serviços não são um órgão, não têm competências, não exercem poderes. Pelo que, na verdade, mesmo na ausência de um júri, tem que ser designado um trabalhador, um dirigente, um membro de um órgão para conduzir o próprio procedimento. Pelo que há aqui uma falsa informalidade. E como é que se deverá designar, na ausência do júri, este titular que vai exercer estas competências? Sabemos que, no regime jurídico das plataformas eletrónicas de contratação pública, o legislador claramente não podia colocar apenas a expressão serviços, até porque juridicamente seria incorreto, e então designou por responsável do procedimento. E creio que não foi por acaso, como acabamos de ver, que qualquer procedimento administrativo comum não regulado em lei especial tem um responsável pela direção do procedimento concluído. Pelo que aqui, mimetizando um pouco, na ausência do júri, a entidade adjudicante, o seu órgão próprio, designará o responsável do procedimento. Portanto, encontramos a nomenclatura. Outra questão diferente é, como já abordámos há pouco, se os poderes a exercer pelo dito responsável do procedimento, que neste caso agirá como órgão singular, serão os mesmos que os do órgão colegiado. E acontece que temos aqui um milagre das rosas, porque nada o impede. É estranho, digamos assim, porque a existência de um órgão colegial permite a realização de determinados interesses públicos que, obviamente, um órgão singular não o poderá repetir. Mas assim acontece. E este júri, este responsável pelo procedimento, tem no artigo 69 claramente o que nós designamos as competências próprias. As competências decorrem diretamente da lei. Ora, nenhuma destas competências que estão aqui nós poderemos inserir na fase da iniciativa. Não sei se já repararam. Se ler o 109, número 1, refere-se à apreciação de candidaturas, propostas e elaboração de relatórios. A apreciação já envolve matéria instrutória, portanto, já estamos na fase da instrução. Então, na fase da iniciativa, que no Código dos Contratos Públicos será nos procedimentos fechados, a fase em que se aguarda a apresentação de propostas por parte dos convidados, não poderá o júri ou o responsável do procedimento praticar algum ato. Bom, aqui diz do 69, número 2. Cabe ainda ao júri exercer a competência que lhe seja delegada pelo órgão competente para a decisão de contratar. E agora, tenho aqui uma audiência perspicaz. A questão que se coloca aqui é: todos os poderes, poderá o júri ou o responsável do procedimento exercer qualquer competência que possa ou deva de ser exercida num procedimento administrativo? Fica no ar. Uma coisa é certa. Sabemos que tradicionalmente são delegadas neste tipo de órgãos instrutores o quê? A elaboração dos ditos esclarecimentos às peças do procedimento. Antigamente sabemos que também eram delegadas as retificações das peças do procedimento e a própria ampliação de prazos. Ao contrário dos procedimentos administrativos comuns, no caso dos procedimentos de formação dos contratos, é normal que os particulares, aqui conhecidos por operadores económicos,
solicitem a ampliação de prazos, desde logo o prazo para a apresentação da proposta. Evidentemente, todos nós compreendemos que será de diferente natureza um requerimento de ampliação de prazo da apresentação de proposta num ajuste direto perante um pedido de ampliação de prazo numa consulta prévia. Desde logo porque, ao ampliarmos o prazo, estaremos provavelmente a beneficiar um dos convidados que, em termos concorrenciais, poderá ser mais prejudicial para o outro. Na fase instrutória, observamos que nos procedimentos administrativos comuns, a fase instrutória é aquela em que nós carregamos ou analisamos as provas que permitem a tomada da melhor decisão. Aqui, a fase de instrução nos procedimentos de formação é designada de análise das propostas. Aqui, esta fase de análise das propostas também permite a solicitação de elementos aos próprios requerentes, no caso os operadores, como seja os nossos muito conhecidos para quem trabalha nesta área, os esclarecimentos de propostas e os próprios suprimentos de propostas. Aqui, realmente, o júri e o responsável do procedimento estarão em pleno a exercer poderes instrutórios muito relevantes. Reparem que, neste momento, nós, em momento algum, referimos a possibilidade de algum destes órgãos praticar atos administrativos. Isto foi, para mim, a grande mudança que ocorreu com a aprovação do Código dos Contratos Públicos em 2008. Os anteriores regimes, Maxime, o 5999, que regulava as empreitadas de obras públicas, e o 197/99, que regulava os bens e serviços, aqui esvaziou-se as competências decisórias do júri, tornando unicamente num órgão instrutor, curiosamente retirando até poderes que, por exemplo, são exercidos pelo júri dos procedimentos de contratação de pessoal para a administração pública, mas aqui, por alguma razão, se entendeu que o júri do procedimento devia de ficar esvaziado de poderes decisórios. Só os seus autores poderão indicar o porquê. Podemos conjecturar um pouco. Talvez pretendeu-se que o momento final do procedimento, com a adjudicação, se tornaria um momento de socorro para a via contenciosa. Ou seja, perante a ausência da prática de atos de natureza decisória, apenas no fim do próprio procedimento se poderia utilizar a via judicial e assim, quiçá, os procedimentos teriam uma duração mais curta, beneficiando assim a própria administração pública, porque poderia contratar de forma mais célere. Curiosamente, pelo que eu julgo saber, nunca os procedimentos de contratação pública em Portugal tiveram uma duração tão longa e nunca, como agora, decorrem ações de impugnação de atos de adjudicação de outros nos tribunais administrativos, pelo que, visto desse ponto de vista, este Código dos Contratos Públicos é um falhanço completo. Bem, sabemos que estão em discussão, certamente estão a ser elaboradas propostas que vão melhorar o Código. Evidentemente, creio que não serão de monta a alterar aqui a estrutura essencial, que nós podemos caracterizá-la já aqui um pouco antecipadamente como um procedimento conduzido por um órgão ad hoc, que sempre que seja necessário a prática de uma decisão
essa decisão tem de ser praticada pelo órgão competente para a decisão de contratar. Há aqui uma espécie de subida do procedimento ao órgão decisor e que será, no fim, perdoem-me a expressão, será feito o ajuste de contas. É no fim que vamos observar se o procedimento foi regular e legal, e também será aí que os particulares poderão utilizar a via contenciosa. Curiosamente, e inovando relativamente a outros ordenamentos jurídicos, reparem que nós aqui terminamos na fase da decisão. Não sei se repararam, não está aí a fase complementar. Porquê? Porque, como nós sabemos, o procedimento adjudicatório termina com a adjudicação. Mas os atos e formalidades não terminam aí. Porquê? Há o que seria, no procedimento administrativo comum, uma nova fase. Mas no Código de Contratos Públicos não é uma nova fase, é um novo procedimento. O que se designa erradamente por fase da habilitação não é nenhuma fase, é um procedimento. É um procedimento pós-adjudicatório, onde se trata da caução, dos documentos a apresentar, as chamadas documentos de compromissos, e os chamados documentos de habilitação, em que se vem ao procedimento depois de já ter beneficiado da própria decisão e vem o adjudicatário, vem o interessado apresentar provas de que ele próprio poderia concorrer. Portanto, em Portugal, entendeu-se que não se deveria utilizar a fase de instrução para que o interessado apresentasse todos os documentos que permitiria que, na fase da decisão, o órgão decisor final pudesse considerar que estavam reunidos todos os pressupostos de facto e de direito. Porque deixou para depois da sua própria decisão verificar, por exemplo, que o concorrente não tem dívidas. Isto é caso, em outros procedimentos regidos por outros ordenamentos jurídicos, não é assim. E porquê é que em Portugal se tomou esta opção? Que, do meu ponto de vista, é uma opção muito benéfica num mundo povoado por anjos, mas que é altamente prejudicial atualmente em Portugal. Porque se a ideia era esta, eu não vou carregar, eu não vou, aqui em outros ordenamentos se chama a carga administrativa, eu não vou impor mais deveres a todos os operadores económicos, obrigando-os a apresentar todos os documentos que, na verdade, apenas a mim interessará no momento da adjudicação. Esta premissa, toda ela é errada, porque decorre diretamente das diretivas da União Europeia que nenhum operador pode apresentar proposta se padecer de algum motivo de exclusão. Não é apenas o adjudicatário, são todos eles. Portanto, logo aqui há uma omissão por parte do legislador português. Mas, enfim, vamos ao olvidar. Mas se o objetivo era eu não vou carregar todos os operadores com o dever de apresentar documentação que, para mim, do ponto de vista do legislador português, apenas me releva para o adjudicatário, então eu vou facilitar, vamos dizer assim, desobrigo todos os operadores a juntar essa documentação, que antigamente, eu já sou um bocado velho, há umas décadas atrás nós chamávamos a documentação da proposta e a documentação do concorrente ou da habilitação. E entendeu-se assim, supostamente, desonerando os operadores. Há só um ligeiro problema. Se observarem o relatório do Tribunal de Contas Europeu, vão observar uma coisa muito caricata. Cada vez há menos propostas nos procedimentos adjudicatórios. Em Portugal, em Espanha, França, por esse mundo fora. Porquê? Porque os procedimentos adjudicatórios, cada vez, exigem mais aos concorrentes. Poderá não ser em termos desta documentação de habilitação, mas cada vez mais os concorrentes são onerados
com imposições relativamente quer à sua proposta, quer à execução do próprio contrato, que está a diminuir a concorrência no espaço da União Europeia. Também está, como sabem, em discussão a revisão das diretivas dos contratos públicos da União Europeia. Veremos o que é que irá por aí. Portanto, voltando ao nosso Código dos Contratos Públicos. Portanto, a visão era: vamos retirar o que nós pudermos de carga administrativa do procedimento, onde estava a documentação de prova de que os operadores económicos poderiam se apresentar no procedimento, e colocá-la na fase posterior, que estará em outro procedimento. Por isso nós temos o procedimento adjudicatório, temos o procedimento pós-adjudicatório e temos o procedimento de celebração do contrato. Nós sabemos que alguns autores designam estes três procedimentos pelo procedimento de formação do contrato ou procedimento pré-contratual. Reparem que é verdade que o legislador do contencioso administrativo designou por contencioso pré-contratual. Isto, como sabem, no próprio contencioso pré-contratual, inicialmente, quando surge o nosso querido CPTA, se levantou a questão de que tipo de atos poderiam ser impugnados no contencioso administrativo. Por exemplo, a decisão de admissão dos documentos de habilitação de adjudicatário. Um dos concorrentes preteridos, ou um dos convidados, neste caso, pode entender que determinado documento é inválido. E, todavia, a entidade adjudicante admitiu e não determinou a caducidade da adjudicação. Já estaremos fora do procedimento adjudicatório, mas claramente é um ato que deve e pode ser impugnado na via contenciosa. Indo aqui um bocadinho à terra dos procedimentos fechados, que também é uma matéria muito interessante. Desde sempre, esta matéria dos procedimentos fechados foi polémica. Como sabem, antigamente não existia o procedimento consulta prévia. O ajuste direto podia ser a um ou mais operadores económicos que se poderiam convidar. A consulta prévia, para mim, já visou um pouco criarmos um pequeno concurso público sem anúncio, no sentido que temos que ter mais do que um operador. Mas reparem, o nosso Código dos Contratos Públicos não deixa de ser um código ainda muito fofinho. Porque quando se refere a consulta prévia, na verdade, o que nós estamos a dizer é que nós precisamos de enviar 3 convites. Disse o Dr. José Carlos Coelho, e muito bem, que antigamente nós também fazíamos isso. Nós enviávamos 3 convites para a empresa do pai, para a empresa da mãe e para a empresa do filho. Não é que seja muito comum, atenção, existirem sociedades coletivas ou unipessoais em nome de familiares. Todavia, antigamente isso acontecia, hoje em dia já não. E desde logo o Código, ao proibir estas relações intersubjetivas, parece que iria determinar o quê? Uma maior apresentação de propostas. Curiosamente, do meu ponto de vista, acontece o contrário. Quando existiam relações entre os vários operadores convidados, nós até, em regra, tínhamos 3 propostas. É claro que uma delas, em regra, padecia de qualquer problema e a outra tinha um preço que não era muito jeitoso e vencia sempre uma. Nunca existiam 3 exclusões. Atualmente, agora, o que é que nós temos? Temos que o legislador impõe 3 convites, mas não impõe 3 propostas. Então, o que é que nós temos? Nós, na verdade, temos em regra, e mesmo no caso dos concursos públicos, temos muitos casos de termos apenas uma proposta. E o legislador português é muito arguto. E como é muito arguto, o que é que o legislador português fez? Criou um regime especial nos procedimentos quando é apresentada apenas uma proposta. Repararam no artigo 125, que é até aplicável aos procedimentos abertos. E diz que, caso tenha sido apresentada uma única proposta, não há lugar à audiência prévia,
elaboração de relatórios, podendo, porém, o concorrente ser convidado a melhorar a sua proposta. Atenção, o operador pode padecer daquela doença psiquiátrica que é o masoquismo. Há apenas uma proposta no procedimento, só a dele é que pode ser adjudicada. E, todavia, ele vai melhorar a sua proposta, melhorar do ponto de vista da entidade adjudicante, porque necessariamente para si irá sempre a prejudicar, será certamente de menor interesse para si, porque ele já apresentou a sua melhor proposta no próprio procedimento. Aproximamos-nos do final. Estas várias nomenclaturas servem para quê? Para vos chamar a atenção, e já abordámos há pouco o seguinte. No CPA de 2015, na verdade, o responsável pela direção do procedimento poderá delegar, em regra, o exercício de qualquer um dos seus poderes. A questão é se o órgão com competência para a decisão de contratar, o órgão decisor do procedimento formativo, do contrato, se também o poderá fazer no júri. Já observamos que o artigo 69 impede-nos o quê? Impede-nos que seja delegado no júri ou no responsável do procedimento, matéria que eu diria de competência regulamentar, como é o caso da retificação das peças do procedimento. Se as peças do procedimento têm uma natureza para regulamentar, evidentemente só quem as aprova é que as pode modificar. Curiosamente, ao contrário do regime do CPA, o júri, não sendo o órgão com competência regulamentar, pode esclarecer umas peças que o próprio não as aprovou, mas o júri é um órgão muito inteligente no Código de Contratos Públicos, portanto tem essa capacidade de interpretar as peças criadas por outrem. Diz que também não pode praticar a decisão sobre erros e omissões, já vimos porque isso afeta diretamente as peças, e depois um ato administrativo, a decisão de qualificação, e um segundo ato administrativo, que é a decisão de adjudicação. Portanto, todas as outras matérias poderão ser delegadas no júri. O Decreto-Lei 135/99 impõe que cada procedimento possui um gestor do procedimento. Já vimos que a lei que regula as plataformas eletrónicas estabelece o responsável pelo procedimento, na ausência de júri. A lei que regula o acesso à documentação administrativa impõe um responsável pelo acesso à informação. Observamos que o CPA determina que todos os procedimentos têm um responsável pela direção do procedimento, que em regra não será o competente para a prática do ato administrativo final. E por último, temos o órgão competente para a decisão de contratar, que na verdade é o órgão decisor dos procedimentos formativos do Código dos Contratos Públicos. Deixo à vossa consideração a compaginação destes regimes especiais, digamos assim. E reparem, eu não coloquei aqui todos os titulares de órgãos que estão previstos em legislação avulsa. Coloquei aqui aqueles que claramente podem ter alguma relevância procedimental nos procedimentos formativos. E dou-vos um pequeno exemplo. Se calhar isto acontece, e se calhar já aconteceu com um de vós, integrando um júri, quando um determinado concorrente solicita o acesso a um determinado documento, o júri tem competência para o permitir? É o órgão competente para a decisão de contratar? Será o responsável pelo acesso à informação da entidade pública? Será outra? Essa competência poderá estar delegada num dirigente administrativo. Mas voltemos ao órgão competente para a decisão de contratar. Aqui o código também poderia sofrer algumas melhorias, claramente. Bom, eu sugeria desde logo alterar esta designação, que é esdrúxula. Órgão competente para a decisão de contratar. Será que o legislador português, agora que está no âmbito de uma enorme simplificação, não consegue simplificar a própria designação de um órgão? Esta, claramente, deve estar no Guinness Book of Records. Órgão competente para a decisão de contratar. Órgão decisor? Não sei. Certamente, pessoas mais inteligentes encontrarão uma forma de abreviar
esta nomenclatura. Mas voltemos ao órgão competente para a decisão de contratar. O órgão competente para a decisão de contratar, nos procedimentos fechados, o que é que acontece se o órgão competente para a decisão de contratar discordar da proposta de adjudicação do júri do procedimento ou do responsável do procedimento? Que tipo de poderes, na verdade, o órgão competente para a decisão de contratar exerce? São poderes de mera revisão, isto é, cabe ao órgão competente para a decisão de contratar verificar se a proposta do órgão instrutor viola a lei ou não viola? Ou será que tem poderes de exame? Pode o órgão competente para a decisão de contratar alterar, por exemplo, a ordenação da classificação no caso da consulta prévia? O que está melhor classificado em primeiro, pode o órgão competente para a decisão de contratar alterá-la e modificá-la para terceiro e vice-versa? Ou deverá determinar que cabe ao órgão instrutor retificar, em sentido amplo, esta ordenação corrigindo? Bom, aqui, pensando só entre nós, ninguém nos está a ouvir, eu diria que, em princípio, caberá ao órgão competente para a decisão de contratar sempre verificar da legalidade do próprio procedimento. Agora, se entendermos que o disposto no artigo 69 são competências exclusivas, claramente está aqui proceder à apreciação das propostas nesse sentido. Neste campo, o órgão competente deveria de exercer apenas uma competência revisiva, ordenando então ao órgão instrutor que alterasse em conformidade com a legalidade uma proposta que o não faça. Muito obrigado a todos. Peço perdão se vos incomodei demasiado com algumas das minhas observações, mas espero que vos tenha sido útil. Muito obrigado. Estamos ao dispor. Muito obrigada a ambos pelo vosso excelente contributo. Vamos agora dar início ao Q&A. E para tal, convido a minha colega Luísa Monteiro, que nos vai ajudar com as questões colocadas pelo público durante este espaço de explanação desta temática. Luísa, consegues ajudar-nos? Olá, Isabel, claro que sim. E antes de mais agradecer a todos a participação. Temos aqui bastantes questões, vamos só ver se conseguimos ter tempo suficiente para dar resposta. Então, vou começar aqui pela primeira questão da Cláudia Naia, município da Horta. Na RAA, temos regras diferentes sobre o ajuste direto e não temos a dita consulta prévia. Por exemplo, o AD na RAA pode ser feito a uma ou mais entidades. Tem mais uma observação. Não foi claro? Sim. Se me permitem, a nossa participante está-nos a dar essa notícia, coloca essa questão, esse regime específico que tem na RAA. Naturalmente aí, naquilo que estivemos a falar sobre 113, número 2, o tamponamento é calculado em função das adjudicações que foram feitas àquela entidade em causa, àquela entidade adjudicatária, àquele operador económico, aplicando na mesma as regras que estão constantes desse mesmo 113 número 2, tendo por baliza que foi adjudicado por esse tipo de procedimento pré-contratual em 2025, 2024 e 2023, sendo certo que com esta especificidade que a nossa participante nos traz, naturalmente devemos balizar isto que não pode exceder 74.999,99. Vamos pôr esse valor como patamar máximo e a partir daí vamos fazer novamente aquele cálculo que nós fizemos quando tivemos na nossa exposição, tivemos 2 casos práticos. Portanto, é aplicável, nesse caso concreto, com esta dinâmica que nos apresenta para o participante, com esse patamar. Sendo certo que temos um acumulado de 74 mil, por exemplo,
o próximo procedimento poderá ser até 74.999,99, dentro da dinâmica que nos traz a participante e a especificidade em causa da entidade e da região em causa. Obrigado. Sim, eu apenas acrescentaria que o gerador da AR é um pouco mauzinho. Porque enquanto no continente temos essa acumulação em dois procedimentos distintos, aqui só temos um. Sim, acaba por não haver, mauzinho. não haver a bipartição É e mauzinho. estar tamponado de uma forma mais rápida, digamos assim, aritmeticamente falando. Muito bem. Passamos bem. então a uma próxima questão. Próxima. Claro que sim. Então, próxima. Bom dia, tenho uma dúvida. Preço base de 20.000 euros enquadra-se no ajuste direto ou já é consulta prévia? Muito bem, questão muito pertinente. Questão muito pertinente, porque de facto, se eu faço e lanço um procedimento com o preço base de 20.000 euros, já é consulta prévia. O legislador nos diz-nos que o ajuste direto é inferior a 20.000 euros, a menos que estejamos a falar de uma empreitada de obras públicas, que, como vimos, vai ter 30.000. Mas uma aquisição de bens, prestação de serviços ou locação, efetivamente, com um preço base de 20.000 euros, é uma consulta prévia. O procedimento que nós temos que escolher naquela fase inicial do procedimento, a escolha do procedimento, terá que ser o ajuste direto. É aquele que não é o milímetro, é o centro que faz a diferença. Certo? Muito bem. Uma questão muito pertinente e que é muitas vezes colocada. Vamos prosseguir então. Muito bem. Então, será que poderá haver uma sucessão no mesmo ano económico de 4 adjudicações de serviços à mesma entidade, no valor total de 19.900, que seriam 5.000 mais 5.000 mais 5.000 mais 4.900? Muito bem, exatamente, isto é a prática e é aqui o intuito que nós temos estes webinars, é que isso vai ser útil para os nossos participantes no dia a dia, que, desculpem a expressão, põem a mão na massa. Aliás, como nós. O exemplo é muito bem colocado. Estou em 2025 e sento e vejo no meu posto de trabalho que adjudiquei, neste ano de 2025, 5.000 euros, 5.000 euros, 5.000 euros, 4.900, como o participante muito bem nos diz, 19.900. É que eu tenho que me salvaguardar. Precisamente é se em 24 ou em 23 adjudiquei alguma coisa. Se não adjudiquei, então eu posso fazer o próximo, não estou tamponado, sentei-me, vejo que tenho 19.900, é inferior a 19.999,99, então posso adjudicar ou novamente é só para o económico por 19.900. Agora aqui, eu não quero misturar matérias, mas deixo também aqui um bocadinho, está no o pedido dos participantes, muita atenção ao objeto do procedimento. Eu há pouco falei-vos, estamos a falar de tamponamentos, é uma matéria que é muito grata aos nossos amigos da IGF e ao Tribunal de Contas, que é o fracionamento de despesa. Atenção ao objeto do procedimento. Se estivermos no mesmo objeto do procedimento, eventualmente pode ser considerado fracionamento de despesa. Mas isso deixaremos para outras alturas que naturalmente teremos a oportunidade. Agora, se não houver essa vicissitude do objeto, é claro que a mesma entidade adjudicante poderemos fazer novo ajuste direto, ainda sendo dentro todas as adjudicações do mesmo ano económico. Muito bem. Então, a próxima questão diz assim: eu tenho dúvidas sobre os valores dos 3 anos nas empreitadas, seja simplificado ou geral na consulta prévia. Muito bem. Então, pronto, vamos ver, posicionar-nos outra vez. Estamos em empreitadas de obras públicas, não é? Ela pode ser adjudicada, lá está, por ajuste direto, regime geral, ajuste direto, regime simplificado, consulta prévia. Isso estamos a falar no 113. Fazemos duas listas diferentes. Vamos começar para a consulta prévia. Vimos que o valor máximo acumulado é os tais 149.999,99 euros. Portanto, quer fazer nova consulta prévia àquele operador económico, tem que ver no ano 25, 24 e 23, se já não se o acumulado não ultrapassa esse valor, não é? Se não ultrapassar, em consulta prévia, posso novamente fazer outra, e que pode ir até aos tais 149.999,99 euros. O mesmo raciocínio se aplica aos ajustes diretos, com os patamares que nós conhecemos. 30.000, estamos empregado da obra pública, até 30.000 em ajuste direto, até 10.000, inclusive, preciosismo do cêntimo, inclusive até 10.000 em ajuste direto simplificado, pois a fórmula é sempre a mesma. Obrigado. Muito bem. Então, a Cláudia pergunta-nos também: este artigo 113 aplica-se à RAA?
Este artigo 113 é um artigo de aplicação, digamos, territorial a nível nacional, para os contratos públicos aplica-se também, como é claro, às redes autónomas, ainda que havendo as especificidades que a nossa participante, Cláudia, e muito bem nos traz. Agora, em relação à regra do tamponamento, na nossa modesta opinião, aplica-se. Ela é de âmbito nacional, territorial, continental e ilhas, portanto, é aplicável também com aquela nota, com aquela nuance que há pouco, também outra questão muito pertinente, penso que foi a mesma participante que colocou, há pouco nos reportagens. Muito bem. Então vamos avançar. A Sofia pergunta-nos: uma empresa em nome individual alterou o seu NIF, tendo sido constituída uma sociedade unipessoal cujo único sócio é o mesmo titular da empresa em nome individual. Neste caso, para efeitos dos limites de adjudicação previstos no artigo 113 do Código dos Contratos Públicos, deve considerar-se o montante adjudicado os NIFs da empresa em nome individual e da nova sociedade de forma conjunta ou devem ser contabilizados separadamente? Aqui temos que ter dois cuidados. Uma questão é os limites para cada entidade, acabam por ser duas entidades diferentes, uma vulgo empresário em nome individual e a outra, como já percebemos no caso que a participante nos traz, é uma sociedade unipessoal, limitada, e temos o empresário em nome individual, para Manuel Joaquim, que depois passa para Manuel Joaquim unipessoal limitado. Temos que ter atenção os tais convites que podemos ou não fazer e os impedimentos que podemos ter ou não. Portanto, temos que perceber que aquela pessoa, portanto, temos que ir aqui ao nosso artigo 113, número 6 do Código, e nós dizemos: não podem também ser convidados a apresentar propostas de unidades industrialmente relacionadas com as atividades referidas, considerando-se como tais, nomeadamente, aqui é a palavra-chave, é aquela palavra que nós juristas, e mesmo não juristas, sabemos que eu conheço muitos profissionais de contratação pública que não são juristas e são excelentes profissionais de contratação pública, muita atenção a esse pormenor. Este nomeadamente é aquilo que nós intérpretes não gostamos, porque o nomeadamente abre aqui para mangas, e quando diz nomeadamente as entidades que partilham ainda que apenas parcialmente, representantes legais ou sócios ou sociedades que se encontram em relação de simples participação. Vai-me dizer, mas a outra é a pessoa singular. Este nomeadamente pode efetivamente abrir uma interpretação que aquele senhor, que é o Manuel Joaquim, já em pessoa singular era uma entidade, chamemos-lo assim, que é mesmo, e depois passa a ser o único sócio da unipessoal. Temos que ter atenção a esse relacionamento e perceber se o poderemos convidar. Dito de outra forma, se o senhor Manuel Joaquim, pessoa singular, tiver tamponado, não pode haver, às vezes digo outro terminologia que agora não digo, mas alguma esperteza em passar a ser unipessoal para passar a ser convidado, ok? A palavra-chave aqui é o nomeadamente. Não está expressamente na lei, tem que o intérprete ir ao fundo, tem que ver o que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência de tribunais superiores, e temos que ter cuidado. Não é que tamponou o Manuel Joaquim, o senhor Manuel Joaquim, ele constituiu a unipessoal Manuel Joaquim Unipessoal Limitada, não podemos convidar. Palavra-chave, nomeadamente, no artigo que iremos ver. Muito bem. Então, próxima questão. Bom dia. Estão especialmente relacionadas, para efeitos do artigo 113 do CCP, uma sociedade em que é sócio-gerente a pessoa A e outra sociedade em que é sócio-gerente B, esposa de A? Muito bem. Aí temos o conflito entre a ética e o direito. Nós estamos num fórum que predominantemente nos está a falar de direito, não de ética. Eu próprio, por acaso, posso partilhar convosco, já tive escrito uma nota jurídica sobre isso, em que eu censurei asperamente, dei esta minha nota jurídica, esta minha ideia ao órgão competente, que não se deve fazer isso, falando de uma forma muito simples. Do ponto de vista legal, não vislumbramos que haja alguma incompatibilidade. Do ponto de vista ético, e a política é isto, os decisores são muitos deles, o órgão colegial ou singular é a política também, as políticas de determinada pessoa cativa a direito público, deve ter essa consciência e deve evitar esse tipo de situações. Já agora, só para acrescentar, cuidado qual é que é a relação, porque quer os trabalhadores públicos, quer os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos têm impedimentos próprios onde poderá estar esta situação. Muito bem.
Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Muito bem. Podemos continuar, não é claro? Então, próxima questão. Deverá a entidade criar uma base de dados com todos os prestadores de serviços nas várias áreas, contendo um campo em que os técnicos efetuem apreciação sobre a prestação dos mesmos? Este processo permitia um feedback relativo aos prestadores, entre parênteses, os empreiteiros. Extraordinário. Sejam empreiteiros ou não, portanto, já percebi que então podemos apresentar uma divisão de empreitadas ou um serviço de empreitadas, pode ser um serviço de compras ou a divisão de compras, essencialmente com aquisição de bens e serviços e locação também locação. É uma excelente ideia. Não só é uma excelente ideia, como é aquilo que o legislador pretende. O legislador e todas as entidades de auditoria e judiciais que operam neste âmbito da contratação pública. É precisamente isso que eu dizia há pouco, e a questão é muito bem colocada. O ónus cabe à entidade adjudicante. Ora, se cabe à entidade adjudicante, a entidade adjudicante é que tem que criar ferramentas que a salvaguardem, pois não haja qualquer surpresa pós-adjudicação. Uma auditoria da IGF, por exemplo, não é? Que depois pede aquele procedimento e a coisa pode estar um pouco ou mesmo muito inquinada. Esta questão não só é excelente, como o procedimento, se a entidade tem isto já prevenido, e é o caminho que todas as entidades adjudicantes devem seguir. Sei, como há pouco disse, que não é uma tarefa fácil. Por vezes estamos ali a preparar uma justiça, uma consulta prévia, e se calhar demoramos mais tempo a checar os convidados, ou as entidades convidadas, do que a fazer o resto do procedimento. Mas é tempo ganho. Acreditem no que eu vos digo. Muito obrigada. Então, próxima questão. Para efeitos de verificação do 113, número 6, só se deve fazer a verificação das entidades tamponadas ou também se deve verificar para as entidades ainda destamponadas? Muito bem, é isso mesmo. Se recordam, os slides podem ter passado de uma forma mais rápida, não sei, mas nós desdobramos a abordagem ao 113, número 6, em dois slides. Aparece um primeiro que diz 113, número 6, e em que ele, com esses impedimentos que aí estão, por exemplo, não é? Aplica-se diretamente às entidades convidadas em ajuste direto. Mas depois desdobrámos esse slide, e no segundo slide, e foi de propósito, se repararem, eles têm quase conteúdo, o conteúdo é quase igual, só que no segundo slide aparece consulta prévia. É precisamente para termos o cuidado que, ainda que não estejam tamponadas, temos de ter cuidado na inter-relação que pode haver entre as entidades que nós estamos a convidar em sede de consulta prévia. E como já percebemos, no mínimo são 3, mas podem ser 4, 5, 6, 7, 8. E então aí elas não estão tamponadas, porque nós já checámos isso, não é? Mas temos que aplicar o 113 número 6 à potencial, ou à expectante, ou em abstrato, ou à inter-relação que o legislador descreve no 113 número 6, a todas essas entidades convidadas. Muito bem. Obrigado. Então, vamos agora aqui à questão da Carla Gamboa. No caso dos limites do artigo 113, na situação em que a adjudicação acontece num ano económico, por exemplo, dezembro do ano N, faz sentido? Ano N? Dezembro do ano, não, a Carla não nos diz qual é o ano. Vamos pensar que foi em dezembro de 25, já quase não chegámos lá, mas é feito em dezembro de 25, por exemplo. Mas o contrato é assinado e executado apenas em N+1. Neste contexto, qual é o ano relevante para a determinação dos limites? O ano de É precisamente o ano da adjudicação. Isso pode acontecer. Neste caso, pergunta muito pertinente. Nós depois, quando o código é muito dinâmico e tem as várias fases, que o nosso amigo doutor Luís Alves, como já perceberam e bem, é muito crítico em relação a esse procedimento de fase, mas temos 30 dias para otorgar um contrato, quando ele é escrito, e pode transitar de um ano para o outro. No entanto, foi adjudicado, foi contraída à empresa, foi contraída à despesa, vamos ali preencher o exemplo da Carla, de dezembro de 2025, já foi adjudicada, foi contraída a despesa no ano económico de 2025, portanto deve ser incluída nesse ano económico. Muito pertinente, porque aqueles 30 dias que temos para otorgar o contrato pode derrapar do mês de dezembro do ano N, como disse bem,
para do ano Z, que é o ano subsequente. Obrigado. Podemos continuar? Mais algumas questões? Ok. Então, temos aqui a próxima que diz: no que se refere à elaboração das listas separadas para ajuste direto e consulta prévia, considerando a apresentação do Dr. João Carlos, é correto também efetuar listas separadas para a aquisição de bens e serviços e outra para empreitadas? Bem. É, muito bem. Isso mesmo. No meu slide, se calhar, dei mais ênfase só à questão das duas listas separadas, ajustes diretos e consultas prévias, nunca esqueçam, ajustes diretos incluindo ajustes diretos simplificados. Depois, ainda assim falei disso, é precisamente para empreitadas, até dei o exemplo, determinado operador económico, que tem a ver com o objeto social, tem a ver com os casos que trabalha, pode efetuar empreitadas de obras públicas e também prestações de serviços. Vamos fazer duas listas também separadas, ok? É assente também, é a interpretação que se faz da lei, é a interpretação que faz a própria IGF e é a interpretação que fazem os tribunais superiores. E bem, nós também concordamos com essa interpretação. Se não concordássemos, também seríamos críticos a esse nível, mas não concordamos perfeitamente com esse entendimento. Muito bem. Então, Acham que ainda conseguimos fazer mais algumas? Conseguimos. Mais uma questão, sim. Sim. Ok. Então há aqui um participante que diz: pode esclarecer o responsável procedimental no caso de procedimento fechado onde não há júri? Com certeza. O que se entende, e por vezes esquece, é que a designação e a delegação de poderes no júri deve ser efetuado quando é designado um responsável do procedimento. Portanto, não há menos formalidades em termos de designação e concessão de poderes quando é um órgão singular ou quando é um órgão colegial. Muito obrigado. Muito bem. Depois há aqui a Ana Monteiro que pergunta: o gestor do procedimento é um gestor de contrato? Não é a mesma figura. Não é a mesma figura. O gestor do contrato é uma figura específica do Código dos Contratos Públicos que não substitui o gestor do procedimento. Agora, certamente está a aflorar a sua mente os dois podem estar unificados no mesmo titular. Não vejo por que não. Me permitir ainda arrisco mais uma, tem que me Vamos lá. Vamos lá. Sim. Então, a outra questão, relativamente à figura do gestor de contrato, será na sua leitura benéfica a identificação de mais do que um gestor? Coloca esta questão pela burocracia inerente à ausência, ainda que temporária, do gestor de contrato. Um exemplo concreto é a validação de faturas. Outro exemplo poderá ser a necessidade de substituir um gestor caso, por qualquer motivo, seja determinado o seu afastamento do contrato. Isso, citando o Dr. José Carlos Coelho, é uma excelente questão. Na verdade, se observarem, quer o órgão instrutor, quer o órgão do contrato, dito gestor do contrato, não estão sujeitos às mesmas prerrogativas dos órgãos previstos no CPA. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que não estão previstas as regras, por exemplo, da suplência do titular. Isso quer dizer, portanto, que a única alternativa, que é o que ocorre no caso do júri, mas também no gestor do contrato, é perante o impedimento do titular designado ter de designar outro. Portanto, faz todo o sentido e não vejo qualquer tipo de problema que se utilize a designação do efetivo e do suplente. Não é muito comum, a não se tratar de um órgão colegial, mas também poderão optar, se tiverem dúvidas relativamente a isso, designarem logo mais do que um, como algumas entidades fazem uma designação coletiva, identificando os procedimentos, podendo cada um dos gestores substituir, entre aspas, no impedimento de outro. Vou só acrescentar uma coisa, Luís. Muito rápido, 30 segundos. Estamos no 290A do Código, não é? De gestor do contrato.
é precisamente o que o colega Luís vos acabou de dizer, não tem qualquer problema em que sejam logo identificados e designados e nomeados os tais suplentes, substitutos, sabemos assim, não se aplicando diretamente a suplência do CPA, mas outra coisa, não sei se o participante também nos quis que tinha esse alcance. Num dos números do 290A diz que pode ser nomeado mais do que um gestor do contrato. E não tem diretamente a ver com isto. Tem com outra coisa, que é quando o legislador veio da última vez, neste caso, atualizar e densificar o próprio 290A, quando os contratos são de elevada complexidade. E aí, quando eu, por vezes, logo ao início, designo ou é de elevada complexidade, ou tem, por exemplo, vou dar um exemplo, conheço um que ainda há pouco passou nas minhas mãos, contratação da apólice de seguros. O gestor do contrato naquela entidade são vários, em relação à apólice, cada uma apólice de seguro, porque naquela entidade há várias áreas. Mas voltando atrás, mais do que um gestor do contrato por complexidade do próprio contrato. É possível, é a última densificação do legislador, aí tem que ficar, desculpem o termo, as regras do jogo definidas na informação de serviço que lança tudo isto. O que é que um gestor do contrato vai auditar, vai controlar, como a doutrina chama, o gestor do contrato é um controller, o senhor Manuel é gestor do contrato, controla isto, a senhora Maria controla aquilo. Aí é a nomeação de mais do que um gestor do contrato, não com efeito de substituição, como muito bem o Dr. Luís abordou, mas com este fim. Obrigado. Muito bem. E agora esta pausa estratégica foi para perceber se ainda conseguimos mais uma pergunta ou se ficamos por... Ainda mais uma pergunta. Ok. Então, mais uma questão. Se o gestor do procedimento se aperceber de um erro do júri na avaliação das propostas, cabe ao gestor sinalizar esse erro junto do órgão competente para a decisão de contratar. Nesse caso, o órgão competente para a decisão de contratar decide logo, em sentido contrário ao do júri, ou então reenvia o processo para o júri ou para o gestor alterar. Como proceder? O gestor do procedimento não pode exercer funções exclusivas do júri e vice-versa também. Não vejo qualquer tipo de problema que o gestor do procedimento atue como um perito, assinalando qualquer ilegalidade que ele verifique, e aliás não tem que ser alguém com a qualidade de gestor, poderá ser meramente um trabalhador, por exemplo, que faça uma proposta nesse sentido. Todavia, depende. Se a questão refere-se para a decisão o decide em sentido contrário, se isso, o que quer dizer com isso é alterar propostas do próprio júri relativamente à admissão, exclusão, ordenação e adjudicação, o que pode é o órgão competente devolver o processo para que seja alterado o próprio relatório, ou no caso de ser somente uma proposta, a proposta de decisão, dado no caso de existir apenas uma proposta válida no procedimento, não serão elaborados relatórios, mas sim uma proposta de decisão. Está bem? Creio que ainda temos tempo para mais uma questão, Luísa, se for necessário. Sim. Então, num ajuste direto simplificado, não são necessárias pelas procedimentais, não sei se é mesmo assim, e entre Não são necessárias, como é que é? aqui está pelas procedimentais, não sei se eventualmente... Muito bem, peças procedimentais. Muito bem. Pois, o ajuste direto muito bem, é uma questão também muito pertinente. Ou seja, ajuste direto, regime simplificado, está balizado no artigo 128 e 129 do Código, essencialmente para aquilo que nos interessa mais é esta questão muito pertinente, o 128. Ele, como o nome indica, é simplificado, é dispensável de todas as formalidades que o Código, noutros procedimentos mais pesados, mais formais, logo a seguir ajuste direto, consulta prévia, concurso público, exigem. Em que diz, há fatura. Pronto, mas neste caso, temos aqui, sem prejuízo do disposto, portanto, no ajuste direto, no ajuste direto, convite e apresentação de proposta de cadeira de encargos para o ajuste direto regime geral, sem prejuízo do disposto no artigo 128, que neste caso nos diz que não é necessário. Portanto, respondendo muito rapidamente e muito objetivamente, diremos que não é necessário. Agora, muito cuidado.
Às vezes nós temos ajustes diretos simplificados e não esqueçam, não querendo ir ao fundo muito nessa matéria, mas uma alteração última do ajuste direto simplificado feita pelo legislador no artigo 129, por exemplo, foi que o ajuste direto simplificado pode passar a ter o prazo de 3 anos. Tinha só um, o contrato pode ter 3 anos. Pode ser um ajuste com uma maior complexidade técnica. Pode ser, por exemplo, um ajuste simplificado, o ajuste simplificado, é o que estamos a falar, até de uma consultoria. Uma consultoria, se calhar, com valores mais económicos, mas nós exigimos uma consultoria. Então, quando nós, por endereço eletrónico, interpelamos o nosso convidado, o nosso prestador, deveríamos elencar tudo aquilo que pretendemos, as prestações que pretendemos que ele nos satisfaça. Porque senão podemos cair aqui no fundo, nós fazemos uma espécie de um convite / caderno de encargos, mas sem essa carga formal que tem os outros procedimentos mais formalistas. Ok? Temos é que nos salvaguardar, porque também outra coisa, e já agora, muito rápido, o ajuste é simplificado, o legislador também não carece de gestor do contrato. Diz o legislador em 2 artigos do Código, nesse do ADS e no artigo do 290A. Mas, mesmo em alguns ajustes simplificados, deve ser designado também gestor do contrato, precisamente tendo em conta, às vezes, uma complexidade técnica ou a efetivação da entidade adjudicante perceber que, de facto, está a ser prestado aquele serviço, ok? Portanto, às vezes o ADS pode ser um bocadinho menos formalístico, consoante o objeto que temos em mão. Regra geral, é como indica, simplificado, isto tudo, com a outra nuance que eu falei, breve acreditação. Muito obrigado. Doutor, se me permitir, Sim. só para dizer, e caso algum anjo nos esteja a ouvir, esta opção tomada pela alteração do CCP, que eu defendia o contrário, até que o juiz veio contrariar, que qualquer procedimento deveria possuir um gestor de contrato, porque no caso, mesmo quando o contrato não é reduzido a escrito, existe gestor do contrato, pelo que também seria aplicável aos ADS. Perante a posição do legislador, claramente numa vertente simplificadora, se algum estiver a ouvir, só sugerir que essa exceção de inexistência de gestor do contrato seja aplicável apenas a contratos de execução instantânea e não aos de duração prolongada. Como o Dr. José Castro foi muito bem. Muito obrigado. Muito bem, vamos terminar. Muito mais haveria para dizer, mas efetivamente não temos o tempo disponível para isso. Resta-me agradecer-vos, José Carlos e Luís, por terem estado cá hoje e terem esclarecido o nosso público. Agradecer também ao nosso público pela vossa presença, que é sempre muito massiva. Dizer-vos que vamos continuar este tema em ações de formação que estão a ser divulgados, quer no nosso catálogo, quer já no plano do próximo ano. Dizer-vos também que vamos continuar com estes eventos, pelo que estejam atentos ao nosso site. Por último, mas não menos importante, agradecer à minha colega Luísa e David por estarem cá connosco hoje também, para nos ajudarem a levar a cabo este webinar. Desejar a todos um resto de semana excelente e até breve. Obrigada. Até breve. Obrigado. Sim.